Bom dia, professor Luiz Aguilar. Professor, gostaria de dar continuidade àquela conversa que nós tivemos há algum tempo atrás, na realidade, no começo de agosto, onde o senhor apresentou uma possibilidade que eu agradeço muito, muito mesmo. O senhor escreveu assim, né? Se desejar gravar, você aponta os temas por desenvolver e vamos adensando a análise. Então, professor, eu gostaria muito de fazer uma apresentação para o senhor com base nos temas que eu pretendo desenvolver, né? Na realidade, o tratamento metodológico que eu pretendo dar à minha tese, especialmente depois dos seus apontamentos, da professora Cláudia Darós, na banca, né, de qualificação de tese, que aconteceu em junho. Então, gostaria muito de pedir que o senhor assistisse esse vídeo, essa apresentação, que vai ser rápida, objetiva, para o senhor só me dizer se eu estou no caminho certo. Professor, eu acabo de participar, né, apresentar minha candidatura ao programa intercalar de doutoramento do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Antes de ontem eu recebi o aceite, né, a aprovação. Então, no ano que vem, durante 5 meses, eu vou participar desse programa, principalmente para aprimorar o tratamento metodológico da educação comparada. Eu vou ter como co-orientadora a professora Ana Isabel Madeira, que foi orientanda de doutorado do professor Antônio Nova. Na realidade, eu entrei em contato com o professor Antônio Nova, ele me indicou essa professora Ana Isabel, não sei se a senhora conhece, mas vai ser muito importante para mim. Depois da banca, eu realmente percebi o quanto que eu preciso aprimorar o tratamento metodológico da educação comparada, para dar mais rigor científico a esse trabalho. Por isso que eu gostaria de pedir, mais uma vez, aproveitando essa oportunidade que o senhor me concedeu, tudo bem que faz tempo já, mas se o senhor puder assistir essa apresentação e me dizer se eu estou no caminho certo, eu agradeço, tá bom? Eu vou fazer uma apresentação aqui para me ajudar a lembrar dos pontos que eu considero mais importantes. Metodologia para estudo de educação comparada, porque, como eu falei, o plano a desenvolver na Universidade de Lisboa vai ser exatamente esse, né? Aprimorar a metodologia para os estudos de educação comparada, que são os apontamentos do senhor e da professora Cláudia Darós na banca de qualificação. Como é um aprimoramento, se trata de um aprimoramento, eu gostaria de considerar a minha proposta inicial. A proposta inicial era utilizar algumas das perspectivas do professor, do comparativista, né, o pesquisador comparativista brasileiro, Lourenço Filho, onde ele apresenta 3 perspectivas no livro dele, Educação Comparada: a perspectiva histórica, a sociocultural e a de eficiência. Essas 3 perspectivas, elas servem como diretrizes para a identificação de convergências e divergências nos 2 sistemas educacionais em tela, né, em estudo. Essa vai ser a fase inicial do meu trabalho. Identificar convergências e divergências entre o sistema educacional Brasil e Finlândia, assim como da formação inicial para o trabalho docente, reformas educacionais, infraestrutura, dos ministérios e etc. Bom, para Moraes, a análise das similaridades e dos distanciamentos de fenômenos não é o suficiente, uma pesquisa comparada. Novoa também fala isso, né? Mas a iniciamos por essa parte. É por isso que nessa fase inicial, né, nós gostaríamos de identificar essas convergências e essas divergências a partir dessas 3 perspectivas de Lourenço Filho, né? A evidência dos aspectos divergentes e convergentes de determinados objetos suscita a necessidade de situar, aí sim, fase 2, situar a pesquisa nos contextos sociais, políticos e econômicos, né, podendo, inclusive, fundamentar essa análise, né, comparativa a partir da perspectiva marxista, né? Então, nós temos essas 2 fases. Iniciamos identificando as convergências e divergências, para depois situar a pesquisa em contextos sociais, políticos e econômicos diversos. Isso é o que nós apresentamos naquele texto inicial. Porém, depois de ler o texto que o senhor me encaminhou, eu analisei, assim, na medida do possível, o texto é em inglês, né? Para mim, eu não tenho fluência em inglês, mas eu consigo ler relativamente bem, mas eu percebi um diálogo também com o Lourenço Filho. Em síntese, né, eu pretendo utilizar as perspectivas da eficiência, desempenho dos 2 sistemas educacionais, a histórica
que é a temporalidade, que tem a ver com Bartolini, e a sociocultural, que tem a ver com a espacialidade de Bray e Molina. Então, eu apresentei de uma forma incipiente, né, que eu vou utilizar essas três perspectivas, mas quando eu pego os textos que o senhor me apresenta, eu percebo que dentro da perspectiva histórica eu posso usar o que Bartolini apresenta, né, a forma como Bartolini apresenta, o método que Bartolini apresenta. E na perspectiva sociocultural, a questão da espacialidade a partir dos multiníveis, né, de Bray, de Molina e assim por diante. Bom, Bartolini, por exemplo, ele fala, né, da necessidade de pensar o tempo como uma dimensão de variação, como uma história. Bartolini sintetiza isso a partir de uma literatura sociológica e histórica, criando matriz de dados, a qual acrescenta essa dimensão temporal. A partir de, eu elenquei 3 pontos que ele utiliza, né, para fazer essa esquematização. O estudo de caso, a comparação sincrônica e a comparação de desenvolvimento. Eu não sei se eu interpretei, se o meu entendimento está correto, professor, mas quando eu vi comparação de desenvolvimento, a partir de uma análise histórica, eu associei imediatamente ao marco temporal da minha pesquisa, que é de 1970 até a atualidade. Quando eu pego as reformas educacionais, tanto da Finlândia como do Brasil, quando eu pego especificamente a da Finlândia, a gente percebe um desenvolvimento linear, sabe? Porque eles começam na década de 70 e daí eles vão aprimorando a cada década aproximadamente, mas sempre mantendo a base, buscando um aprimoramento do seu sistema educacional. E não é o que acontece no Brasil, né? No Brasil, na mesma década de 70, nós tivemos a LDB dos militares, foi escrita a poucas mãos, depois nós tivemos a LDB de 88, depois, se brincar, a gente vai acabar tendo uma nova Constituição com esse novo governo, ou com qualquer governo um governo de extrema-direita, né, como nós estamos vendo agora. Mas a gente percebe, ao fazer uma comparação do desenvolvimento das reformas educacionais, a gente consegue encontrar tanta convergência e tanta divergência, especialmente as políticas de Estado, no caso da Finlândia, as políticas de governo, no caso do Brasil. Então, puxa, como ampliou a minha percepção da perspectiva histórica a partir de Bartolini. Bray, ele já trata do grau de especificidade da dimensão espacial, com unidades geográficas específicas organizadas em vários graus, né? Então, ele faz uma análise comparativa de múltiplos níveis, 7 níveis especificamente, né? Considerando também aspectos da educação e aspectos demográficos, né? Essa representação gráfica que o senhor apresenta no seu artigo, ela mostra os 7 níveis, né, da questão espacialidade, né, o nível do individual ao nível global, né, e considerando aspectos da educação, da sociedade, também aspectos demográficos. E quando a gente pega Bonilla Molina, daí ele tem, aí que existe um diálogo ainda muito maior com Bray, porque ele apresenta um modelo multidimensional, mas dinâmico. Por isso a analogia com o cubo mágico, que agora eu entendi perfeitamente. Perfeitamente não, mas muito mais do que naquela banca, né? Combina dimensões macro e micro da educação, onde temos um produto com dimensões espacial e temporal da geopolítica, se fundem num cubo dinâmico que cruza histórias, capital, trabalho. Quando a gente pega o vídeo, né, que o senhor apresenta, o senhor coloca como referência, aí a gente vê os 6 níveis, né? O nível da sala de aula, do campus, da comunidade, da região, estado, país, geopolítico, né? E quando você pega cada um desses níveis, ele apresenta aspectos da educação de cada um desses níveis, né? Quando você pega, por exemplo, o nível da sala de aula, nós temos o ensino, avaliação, currículo, textos, relação, assunto a estudante com o professor. Depois, quando nós vamos para o nível de campus, né, ou nível escolar, aí a gente vê a direção, os laboratórios, infraestrutura. Quando a gente vai em nível de comunidade ou de município, temos outros aspectos da educação, assim como quando vamos para regiões, né?
poderia ser no caso dos estados, né, o mundo do trabalho, a história. Quando a gente vai para o nível de país, daí a gente vê a questão da cidadania, muitos outros aspectos, assim como também da aula geopolítica, a gente vê a cidadania planetária e assim por diante. E a partir do momento que a gente consegue esses dados, a partir dessa dinâmica, né, a gente consegue ter o que o autor apresenta na realidade, como é que ele fala mesmo? Ele apresenta um modelo multidimensional dinâmico, né? Produto de uma dimensão extraordinária, fundem um cubo dinâmico que cruza histórias, capital, trabalho. Ou seja, quando eu pego todos esses 6 níveis, faço comparações nesses níveis dos elementos de vários aspectos da educação, eu com essa matriz de dados, né, eu posso compor quadros, diversos quadros da realidade educacional de 2 países, por exemplo. Bom, em síntese, então, professor, nós buscamos fazer o quê? Numa primeira etapa, identificar as convergências e divergências a partir de 3 perspectivas Lourenço Filho, mas considerando esses autores, né, que o senhor apresenta, e depois situar a pesquisa nos contextos sociais, políticos e econômicos, que eu pretendo fazer num capítulo específico, onde eu vou tratar da inter-relação entre o trabalho docente, a formação inicial para o trabalho docente e a efetividade de sistemas educacionais a partir de uma fundamentação marxista. Em síntese, então, a perspectiva da eficiência é o capítulo 4, que eu vou tratar do desempenho de 2 sistemas educacionais. Quando a gente pega o sistema educacional finlandês, a gente vê que todos os propósitos, finalidades que constam nas suas políticas instituintes, né, e regulatórias, na sua Constituição, nas suas leis, né, a gente percebe todos aqueles propósitos, a gente encontra evidências de desempenho. 100% de alfabetização da população, 100% da população com ensino fundamental, 93% da população com ensino médio. Eu não tenho os dados do ensino superior, mas todos os propósitos são perseguidos e cumpridos com rigor. Quando a gente vai para o caso brasileiro, a gente lembra de Saviani, que fala que o Brasil não tem um sistema educacional, mas tem uma estrutura educacional. Então, a partir do desempenho desses sistemas, eu pretendo, no capítulo 4, falar, olha, nós vamos tratar da formação inicial do trabalho docente em 2 cenários, um de um sistema efetivo e outro num sistema não tão efetivo. E no capítulo 5, eu vou tratar, então, da formação inicial do trabalho docente, que foi outro apontamento da banca, né? Então, nós decidimos, eu e a professora Edna, reduzir de trabalhar o trabalho docente de modo geral, mas tratar da formação inicial para o trabalho docente, dentro da perspectiva histórica, levando em consideração a temporalidade, né, uma comparação de desenvolvimento das reformas educacionais a partir de Bartolini, e a sociocultural, considerando os espaços em nível nacional, a partir de aspectos educacionais que formam o sistema de educação, como o currículo da formação docente, etc., conforme Bray e Molina. A ênfase principal vai ser em Bray, tá? Porque eu consegui 2 textos bons, mas eu gostaria só de dizer, claro, né, são 3 perspectivas, a partir da leitura de alguns autores, métodos que alguns autores apresentam, como Bray, mas eu não tenho condição de fazer um estudo comparativo de todos esses níveis, mas eu posso fazer do nível 2 dos países, considerando aspectos da educação como sistema educacional, currículo da formação docente, gestão educacional e alguns elementos demográficos também. Professor, é isso que eu entendi com o texto. Eu encontrei, como eu falei, né, um texto que o senhor apresenta, os níveis de comparação dos estudos, os níveis dos estudos de educação comparada, né, e é um texto de 10 páginas, mas encontrei também um outro livro do Bray, que é Pesquisa em Educação Comparada, segunda edição, onde ele também apresenta, né, na página 25, se eu não me engano, a mesma representação gráfica. Ele trata desses assuntos, né, da questão dos 7 níveis,
E depois tem vários outros autores nesse mesmo livro que tratam mais especificamente da educação comparada. Professor Luiz Aguilar, eu agradeço imensamente a sua oportunidade. Gostaria muito que o senhor me dissesse que se a minha leitura está correta, se o meu entendimento está correto, se eu trabalhar dessa forma, depois com as contribuições da professora Ana Isabel Madeira, se eu tenho possibilidade realmente de escrever uma tese com o rigor científico adequado para a academia. Eu agradeço muito se o senhor puder me responder isso e agradeço novamente, imensamente, sua contribuição. Inclusive, se pudesse ter 2 co-orientadores, se eu souber que pode ter, se o senhor puder ser como um co-orientador, só por essa contribuição eu já colocaria. Só que eu não sei se é possível, né, com a professora Ana Isabel, ter mais um co-orientador, mas, puxa vida, como seria uma honra para mim ter o senhor co-orientando meu trabalho também. Muito obrigado, professor. Até a próxima.